Chegou como um dos reforços mais caros da história do Palmeiras, não tá 100%, mas quando a gente precisou, entrou e resolveu, entrou e decidiu. Só pode jogar 30 minutos? Deixa que o homem dá conta. Paulinho, o homem da classificação do Palmeiras contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, no Super Mundial, saiu aqui mandando calma e aí se retirou. Entro, faço o gol, decido e tchau. A gente sabe ali que não é a melhor condição possível pra se ter um jogador como o Paulinho. A gente até fica pensando, pô, um cara desse, sem condição nenhuma, ainda consegue entrar e mudar jogo? Imagina ele 100%. Foi decisivo pra classificação do Palmeiras hoje contra o Botafogo. O que eu achei um tanto quanto curioso, rapaziada, foi uma das declarações aqui do Alan, ou Alan, jogador do Botafogo, que ele mandou isso daqui: nunca olhar para o rival com desdém, sempre olhar de igual para igual, um aprendizado dele para esse jogo contra o Palmeiras. Será que aquelas vitórias do Botafogo contra a PSG, jogo bom contra o Atlético de Madrid, estavam com retrospecto bom contra o Palmeiras? Será que subiram no salto alto? Estavam pensando que iam ganhar do Palmeirudo falso assim? Foi um jogo parelho, o Palmeiras jogou mais. Vamos ver a declaração dele. Depois aqui o Jorge Igor, ó, até falou, o Botafogo bateu no campeão da Champions, mas não segurou o Palmeiras. Será que o ego foi lá em cima? Eu achava que o Botafogo poderia jogar muito mais. A gente pode tirar a lição é que nunca se dá por vencido, né? Por estar num grupo tão difícil que a gente está. Muita gente já dava a gente como fora da competição. Isso a gente pode tirar de lição. E também pro lado a gente também nunca poder, como posso dizer, olhar para um rival com desdém. Sempre olhar de igual para igual, saber que o futebol de hoje em dia, você não tem adversário fácil nem muito difícil, é jogo de 11 para 11 e ter a humildade de respeitar os adversários, mas querer sempre a vitória. Você vê que aqui, ó, ele até pensa o que ele vai falar. Ele fica, olhar com desdém. Se liga aqui, ó, no que ele fala, ó. Como posso dizer, olhar para um rival com desdém. Eu acho que deu uma empolgada no elenco do Botafogo. E é normal, rapaziada, você bater num PSG, você jogar bem contra um Atlético de Madrid, quando você vai enfrentar um Palmeiras, onde nos últimos confrontos eles estavam se saindo melhor, é normal ter aquele ego. Só que foi aquilo, cara. O Palmeiras colocou a bola no chão e aqui um outro jogador deles aqui, ó, Vitinho, Botafogo não conseguiu jogar da maneira que deveria como o Palmeiras. Não deu certo, a gente deixou o Palmeiras jogar. Vamos ver o que ele falou aqui, ó, reconhecendo os méritos do Palmeiras. Acho que a gente mesmo, nós jogadores sabem que a gente poderia ter feito melhor dentro de campo, a gente poderia ter ficado com a bola, a gente treinou para ficar com a bola. E não deu certo. A gente deixou o Palmeiras jogar, a gente teve algumas complicações ali em termos de marcação, em termos de pressão, e isso acaba afetando. E infelizmente a gente não saiu com o resultado hoje, mas a gente sai com a cabeça erguida, a gente queria ir mais longe, mas não deu certo e vamos que vamos. Sabe o que eu fico pensando aqui, rapaziada? Palmeiras entrou com o espírito de querer vencer maior que o Botafogo. Eu acho que o Palmeiras entrou com uma gana maior que o Botafogo. Os dois entraram pra vencer, os dois entraram pra competir. Mas eu acho que o Botafogo ele foi um pouco mais... Já estamos indo bem, o Palmeiras vinha um pouco mordido depois de uma péssima atuação ali contra o Inter Miami. Eu acho que o Palmeiras entrou bem mais mordido, querendo o jogo, entrando na dividida, sabe? Disputando bola, querendo uma quarta de final mesmo do Mundial de Clubes. Eu, pelo menos, tive essa visão, queria saber a opinião de vocês aí sobre a visão aqui também dos jogadores do Botafogo. Quem falou um pouco mais aqui foi o Jorge Igor, ó. Conseguiu ganhar do campeão da Champions, mas não segurou o Palmeirudo. Vamos ver aqui? Hoje era um jogo eliminatório contra um adversário que dava pra competir, não dava pro Botafogo tentar competir com o PSG. Mesmo sem Dembélé, Fabiano Ruiz, Marquinhos, não dava. Tinha que jogar do jeito que jogou. Hoje dava. Hoje é um adversário que acho que é superior ao Botafogo, em elenco, em trabalho, mas é um adversário acostumado a jogar. Que você tá acostumado a jogar. E você enfrentou, derrotou, eliminou no ano passado. Você consegue competir. Há um mês e meio atrás, 2 meses atrás, jogou de igual para igual no Allianz. Um belo jogo no Allianz e poderia ter saído com a vitória. Deveria ter vencido. Deveria ter vencido o jogo naquele 0-0. Então eu não entendi. Acho que foi uma estratégia equivocada do Botafogo e o Botafogo resolveu jogar quando já não tinha muito tempo para fazer, que era naqueles 15 minutos mesmo finais assim, conseguiu ter 3 oportunidades de gols. Da prorrogação. Jogando só 15 minutos no ataque, teve 3 oportunidades de gol. O que é a prova de que se o Botafogo tentasse fazer isso antes, talvez saísse à frente do placar, talvez não sofresse tanto quanto sofreu do segundo tempo. Jorge Igor, que pra quem não sabe, rapaziada, é meio santista, é meio botafoguense,
A grande questão é que, pô, o Vitinho aqui, lateral dos caras, falou que eles treinaram pra jogar com posse de bola. Só que o que a gente viu? O Botafogo tentando implementar o mesmo modelo que eles fizeram contra a PSG, retranque e sair no contra-ataque. O que eles fizeram contra o Atlético de Madrid, retranque e tenta sair no contra-ataque. Palmeiras impediu essa parada. Acredito que o Abel ele tenha visto esses dois jogos, ele sabe que o Botafogo não é um time que joga com a posse, não é aquele time propositivo que vai te marcar lá em cima, é um pouco mais recuado, muito parecido até com o Palmeiras, só que o Palmeiras tirou o contra-ataque dos caras, tirou o Savarino, tirou o Igor Jesus, não deixou o Igor Jesus fazer aquela parede, deixar os caras vir de trás pro ataque. O Palmeiras impediu isso, que foi a principal jogada deles, tanto no jogo contra o PSG, como também contra o Atlético de Madrid. O Jorge Igor também falou aqui, ó, criticou o Savarino, motorzinho desse Botafogo, não conseguiu jogar hoje. Muitos méritos do Palmeiras. Também não acho que é só a fase individual do jogador. Savarino, que é muito bom jogador, mas pô, foi engolido hoje pelo Palmeirudo, podemos dizer assim? O ano do Savarino é uma coisa assustadora. Ele não era um jogador de Champions no ano passado, mas ele fez um ano fantástico. Excelente. E ele não é um jogador de Série B, mas ele tá parecendo um jogador de Série B jogando a Série A, jogando o Mundial de Clubes hoje. Uma coisa assustadora. O Savarino erra domínio, né? Lance simples, passe simples, não consegue conectar jogadas de ataque, tentou 2 finalizações, uma em cada tempo, mandou as 2 na lua. Eu não sei se há alguma questão física, alguma questão pessoal, né, de coisas que a gente fica sabendo meses depois. Eu não sei. Eu sei que o ano do Savarino, o Mundial, ele dá assistência pro gol contra o PSG. E só. Me pediram nota pra TNT Sports hoje aqui, antes do jogo, pro Savarino. Eu dei nota 1 pro Savarino hoje, porque não quis dar o 0 e poderia dar nota 0. Clima tenso no Botafogo, rapaziada. Tá jogando nada e parece que tá insatisfeito com o Paiva. Ixi, olha aqui nos comentários. Ó, Bruno Lage fez muito menos e dançou fora a Paiva. Botafogo não é lugar pra covarde. É, o jogo virou, rapaziada. Tanto que agora na imprensa o pessoal fala o quê? Pô, eles ganharam do PSG, perdendo pro Palmeiras. Vamos ver, o pessoal lá do Flow Esporte Clube comentou um pouco sobre isso. Vamos ver? O Botafogo ganhou do PSG pra isso aí? Troféu de igual pra igual, né? Caralho, que tá. O Botafogo jogou do mesmo jeito que jogou contra o PSG, pô. Segurando tudo, vamos por uma bola, só que... E, cara, respeitou demais o Palmeiras, pô. Dá pra jogar bola. Porra, caralho, Savarino, Igor Jesus, Artusso, bons jogadores, cara. Pelo amor de Deus. Esse moleque Montoro aí, bom também. Tanto que mostrou no fim do jogo que consegue criar, pô, pra tentar fazer o gol. O Botafogo foi... Ficou se... Não. Ganhar do PSG pra perder pra... Aí é brincadeira. Não, esperava mais do Botafogo de vontade até. Olha, não desmerece o Palmeirudo também não, hein? Que o Botafogo termina a participação dele no Super Mundial de maneira melancólica. A obrigação contra o Seattle, faz aquele loucura, milagre contra o PSG, e aí perde o Atlético de Madrid, aquele Atlético de Madrid, aquele cara, jeito. o Palmeiras... E jogou mais ou menos igual hoje, né? Contra o Atlético de Madrid, né? Jogou até melhor contra o Atlético de Madrid, eu Renato, acho. porque o que acontece? O PSG foi pra cima do Botafogo com tudo que tinha. Ataque, macetão. O Palmeiras não ia fazer isso. Então a estratégia do Botafogo de jogar por uma bola, ter um contra-ataque e tal, não teve contra-ataque. Ele não conseguiu encaixar os contra-ataques. Porque o Palmeiras se defendia bem, não ia pra cima com tudo, né? E aí não conseguiu nada o jogo inteiro. Tem Pra suas mim, limitações melhor aí, atuação né? do Palmeiras no Mundial, cara. Tranquilamente. Foi, bem, né? Foi. Foi seguro, né? Até Não ali. sofreu tanto. Não. Ofensivamente criou pra ganhar o Sim, jogo. o Richard Rios fez uma excelente partida. É. O Piquerez vai falar do jogou Hawaii, muito mas bem. tô falando, né? O Estevão jogou bem até tirar ele. O Paulinho fez, né? O gol foi muito importante. O Palmeiras foi bem. Não foi um jogo vistoso de nenhum dos lados, né? Essa que é a verdade. Mas é isso aí, irmão. É uma palavra forte. 1-0. E é aquilo, né, rapaziada? Cada jogo é um jogo. Você pode ganhar do campeão da Champions, enfrentar outro time brasileiro e perder. Aquilo que o Abel falou também. Não é porque o Palmeiras fez um péssimo jogo, talvez o pior aí na mão do Abel Ferreira, contra o Inter de Miami, que seria favas contadas contra o Botafogo. Nada disso, rapaziada. Quando entra em campo, é 11 contra 11, e é bom demais essa vitória do Palmeiras, porque se liga nos números aqui do que o Palmeiras já arrecadou nessa Copa do Mundo de Clubes, irmão. Arrecadação absurda. Palmeiras arrecada em torno de 39 milhões de dólares, quase 40, 217 milhões de reais pela classificação até agora, pela participação, bônus de vitória, bônus de empate no Mundial de Clubes. Só nessa vitória aqui o Palmeiras embolsou 72 milhões de reais, rapaziada. Imagina se o Palmeiras passa nas quartas e chega pelo menos até uma semi. É muito dinheiro, tá pagando demais a dona FIFA. Importante, tá? Palmeiras que fez grandes investimentos,
Só uma vitória dessa quase pagou o valor que o Palmeiras pagou no Paulinho. Muito investimento e também muita receita entrando nos bolsos do Palmeiras. Queria saber a opinião de vocês sobre a declaração aqui de alguns jogadores do Botafogo. Será que estavam aqui, ó, narizinho em pé? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, tá deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar muito, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.